Depois dos atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos deram, como bem disse a professora, a chamada guerra ao terror, que incluiu a invasão a países com o objetivo de reconstruí-los. Por um lado, a ação enfraquecia organizações terroristas como a Al-Qaeda. Mas, por outro, grupos ainda mais violentos como o autoproclamado Estado Islâmico se fortaleceram. A reportagem é de Renan de Souza e André Barbosa. Um atentado que mudou para sempre a história dos Estados Unidos e também do mundo. Além da história, o curso da geopolítica foi alterado depois do 11 de setembro. Muito por uma ação específica adotada pelo ex-presidente George W. Bush em resposta aos ataques. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. O anúncio do republicano deu início à era da intervenção americana para reconstruir nações, com um foco específico, o Oriente Médio e o mundo islâmico. Além de um eixo da política externa dos Estados Unidos, a chamada guerra ao terror virou uma luta global, apoiada especialmente por países ocidentais, parceiros de longa data dos americanos. A guerra ao terror, então, envolveu uma série de medidas que, coordenadas, serviram como um enfrentamento a essa ameaça terrorista. O primeiro foco foi o Afeganistão. O exército americano invadiu o país para derrubar o regime talibã, acusado de dar abrigo aos terroristas da Al-Qaeda e ao então líder do grupo, Osama Bin Laden, mentor dos ataques de 11 de setembro. Lá em 2001, a estratégia envolvendo o Afeganistão era baseada no que nós costumamos chamar de nation building. Então, não se tratava apenas de debelar a ameaça terrorista que tinha dado origem ao 11 de setembro, mas também tinha a ver com a ideia de reconstruir politicamente o Afeganistão. 2 anos depois, a atenção dos Estados Unidos se voltou ao Iraque. Desta vez, a acusação da administração Bush é que o país possuía armas de destruição em massa e o foco era o ex-líder do país, Saddam Hussein. A existência de armas de destruição em massa nunca foi, de fato, comprovada. Inclusive, uma série de lideranças do próprio governo americano chegaram a vir a público para desmentir isso que havia sido dito lá em 2003 pelo governo W. Bush. E essa guerra custou muito aos Estados Unidos, tanto do ponto de vista político e econômico, quanto também da perspectiva da sua própria credibilidade internacional. Nessas cerca de 2 décadas de guerra ao terror, os Estados Unidos tiraram Saddam Hussein do poder em 2003. Depois, em 2011, numa operação liderada pelos americanos, Osama Bin Laden foi morto numa operação no Paquistão. Só que enquanto os Estados Unidos atacavam as capacidades físicas dos terroristas, eles também evoluíam nas técnicas. Sequestrar um avião ficou basicamente impossível. Foi aí que eles passaram a utilizar caminhões, vans e facas, que causaram tanto horror quanto os atentados de 11 de setembro. E os alvos também mudaram. Passaram a ser os aliados dos Estados Unidos, principalmente na Europa. Como em Paris, em 2015, o ataque mais brutal que a França sofreu desde a Segunda Guerra Mundial. No ano seguinte, o horror voltou à França, desta vez em Nice, com um caminhão matando dezenas de pessoas. Em 2017, o Reino Unido, com um ataque utilizando uma van bem no coração da capital britânica.
E um atentado suicida aconteceu no show da cantora Ariana Grande em Manchester. No mesmo ano, a Espanha foi a vítima e a mesma tática, uma van atropelando pedestres em Barcelona. Os autores também mudaram, da Al-Qaeda para o autoproclamado Estado Islâmico, que se desenvolveu no vácuo das grandes potências na Síria e no Iraque. Um grupo que utiliza a internet para recrutar seus soldados e divulgar execuções bárbaras. O surgimento do Estado Islâmico, por exemplo, que é um outro grupo que chamou muito a atenção, ele é inescapavelmente relacionado com a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Uma intervenção absurda, sem fundamento algum. Embora a Al-Qaeda tenha realizado atentados em Londres e em Madrid como represália pelo apoio à guerra ao terror, em 20 anos a operação reduziu a habilidade do grupo terrorista em realizar grandes ataques. Mas uma coisa os americanos nunca conseguiram combater: a ideologia terrorista. Hoje há 4 vezes mais organizações consideradas terroristas pelo Departamento de Estado americano do que havia no 11 de setembro. E esse mapa revela o tamanho desses grupos. A Al-Qaeda do norte da África, por exemplo, tem mais de 1.000 combatentes. O Al-Shabaab da Somália pode ter até 9.000. Na Síria, os grupos concentram mais de 10.000 terroristas e crescem rapidamente organizações no sul da Ásia, em países como Bangladesh, Índia e Paquistão. Depois do 11 de setembro, não houve nenhum ataque aos Estados Unidos. Quando a gente olha para o mundo, particularmente para o sul global, a gente vê que as interferências dos Estados Unidos no mundo contribuíram para a proliferação de grupos terroristas. E a saída dos Estados Unidos do Afeganistão pode favorecer o reagrupamento de organizações terroristas. Esse é o caso do autoproclamado Estado Islâmico K, por exemplo, que tenta ganhar território no país. E por mais que no acordo realizado entre o presidente Trump e o Talibã existisse uma cláusula, de que o Talibã se comprometia a não mais dar guarida para qualquer tipo de grupo terrorista, mais uma vez, as recentes notícias que a gente recebe hoje no Ocidente sobre a atuação desse grupo nos coloca o questionamento: será que o Talibã de fato vai cumprir com essa cláusula? E se lá atrás o ex-presidente George W. Bush deu início a essa política de intervenção dos Estados Unidos, 20 anos depois, o atual ocupante da Casa Branca, Joe Biden, quis dar um ponto final a ela. This decision about Afghanistan is not just about Afghanistan. It's about ending an era of major military operations to remake other countries. A era das intervenções pode ter chegado ao fim, com o que os especialistas já estão chamando de doutrina Biden. Essa saída dos Estados Unidos do Afeganistão vai ser seguida de um momento de retração dos Estados Unidos em relação a engajamentos militares externos.